Oi, pessoal! A gente vai começar agora no SketchUp um exercício em que a gente vai modelar os aspectos externos de uma casa. Eu vou começar o meu trabalho de SketchUp baseado numa planta que eu tenha. Essa planta é um arquivo de imagem, um arquivo JPG ou PNG. Então, eu vou trazer aqui para o meu trabalho de SketchUp esse arquivo e vou deixar esse desenho em escala para que eu possa desenhar por cima, tá bom? Isso é muito comum, às vezes você no escritório quer fazer um croquis à mão ou tem umas medidas básicas, tem algum desenho básico que está em escala e você quer trazer isso para o SketchUp para começar a trabalhar, então esse processo que vocês vão aprender agora. O primeiro passo para isso é vocês importarem aqui no arquivo importar, é importante estar com a versão Pro do SketchUp para que essa funcionalidade aqui esteja plena, e na opção de importar, vocês vão buscar lá no teu computador o tipo de arquivo que vocês desejam importar, que no caso é um arquivo do tipo PNG, e eu vou trazer aqui o arquivo da planta. Quando eu importo um desenho, ele vem aqui num tamanho qualquer, num tamanho relacionado à imagem, que eu não estou com muito controle aqui da medida que isso está sendo inserido. Mas eu tenho aqui nesse desenho, olha, eu sei que dessa bolinha aqui, ó, 1405, eu tenho uma linha de cota que indica 1405 é a medida daqui até aqui. Então, esses 1405 vão ser a minha referência. Se eu pegar a trena e clicar nessa cota aqui, ó, na bolinha que está indicando essa medida de 1405 e clicar nessa daqui, ó, eu vou visualizar um número chamado 896 centímetros, ou seja, o meu desenho está com 896 centímetros de aonde deveria estar com 1405. Se eu dividir um valor por outro numa calculadora, fizer a seguinte conta, 1405 dividido por 895, eu vou ter um valor aqui, ó, 1,5698. Se eu tiver essa planta e ampliar essa planta e multiplicar todas as suas medidas por 1,5698, eu vou ter aquela medida se transformando nos 1405 que eu preciso. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, seleciono aqui a imagem da planta, clico na opção escala, que é o comando que vai possibilitar aumentar o tamanho da minha imagem. Quando eu aciono o comando escala, eu tenho algumas possibilidades. Se eu clicar nesses pontos aqui do meio, ó, ele vai deformar, alterando a proporção da minha imagem. Não é isso que eu quero. Se eu clicar aqui no canto, na diagonal, ele vai aumentar e reduzir proporcionalmente as duas dimensões da minha imagem. É exatamente isso que eu quero. Reparem que aqui embaixo, no item escala, conforme eu clico uma vez, solto o mouse e arrasto, esse valor escala ele fica disponível para edição. Então, se eu escrever aqui 1,5698, que é o fator de multiplicação que eu preciso para conseguir transformar a inserção dessa planta no tamanho que eu desejo, ele vai então ampliar essa planta, vai multiplicar todas as medidas dessa imagem por 1,5698, e aí, se eu for conferir com a trena novamente aquela medida de 1405, eu vou ter aqui, ó, 1405, exatamente. Ou seja, agora essa minha parede está com 1405 unidades. A partir daí, eu vou construir, então, linhas auxiliares que estabeleça para mim a posição das principais arestas aqui da minha casa. Então, a primeira eu posso colocar em qualquer posição, desde que coincidente com o desenho, porém as demais eu vou digitar uma medida que eu conheço, que já está descrita na planta, para que todas essas medidas fiquem corretas. Então, por exemplo, eu tenho aqui 200, então eu crio uma outra aqui a 200, eu crio uma outra aqui a 50, e a partir daí eu começo a posicionar as linhas gerais, as linhas que eu vou precisar para fazer uma modelagem geral aqui dessa planta. A primeira não precisa estar uma medida exata, porém as demais eu já vou utilizar as medidas que existem aqui na planta, para que eu tenha todas as medidas principais. Lembrando que eu vou fazer aqui apenas uma modelagem externa, uma modelagem básica aqui do volume dessa casa nesse primeiro exercício. Ok, pessoal? Com isso eu consigo redimensionar minha planta para que ela fique no tamanho correto. Qualquer outro desenho que eu quiser inserir, eu posso importar novamente. Então, eu posso trazer aqui outros desenhos
como por exemplo elevações, e aí eu já tenho aqui um tamanho estipulado aqui dos limites dessa minha construção, e a partir daí eu posso então graficamente posicionar, por exemplo, essa parede, eu posso posicionar de modo a ela ficar aqui ajustada ao tamanho que eu preciso. Eu dou ampliar e aí aos poucos eu vou ajustando o tamanho dela para que eu consiga então ter o mesmo posicionamento, aqui o posicionamento relativo desta elevação com relação à planta. Desse modo, eu vou conseguir visualizar, vou conseguir inclusive tomar algumas medidas aqui com relação a esses elementos. Ok, pessoal, um abração para vocês. Temos tudo dimensionado, corretamente dimensionado aqui no SketchUp para começar o nosso trabalho.